cuco europeu não constrói ninho, não choca ovo, não cria filhote. Ele simplesmente aparece no ninho do outro pássaro, coloca o próprio ovo lá dentro e vai embora como se nada tivesse acontecido. É o golpe perfeito. Terceirizar a parentalidade inteira para uma vítima que nem percebeu que foi escolhida. E o que mais assusta é a imitação. O ovo do cuco é quase idêntico ao da espécie hospedeira, mesma cor e quase o mesmo tamanho. É falsificação de documento no nível genético. Quando o filhote nasce, o golpe continua. Ele empurra os outros ovos para fora do ninho, um por um, até sobrar só ele. E os pais, sem entender nada, passam semanas alimentando um filhote que é o dobro do tamanho deles, achando que é filho. Existe até espécie de cuco cujo pintinho imita o som de vários filhotes ao mesmo tempo, só para receber mais comida. E as aves até tentam se defender, reconhecendo novos estranhos, expulsando os intrusos, mas o cuco é mais esperto. Virou aí uma competição silenciosa que dura milhares de anos. Quem enganar melhor, sobrevive. Mas se o cuco o engana com aparência, o próximo bandido decidiu ir além. Ele muda de forma. O povo mímico foi descoberto há poucas décadas e, sinceramente, parece um golpista profissional. Ele consegue imitar mais de 15 animais diferentes, achatando o corpo, escondendo os braços e mudando a cor na hora certa. Quer parecer uma cobra venenosa? Ele estica dois braços e esconde o resto no buraco na areia. Quer passar por um peixe-leão cheio de espinhos venenosos? Ele abre os tentáculos em posição específica e nada de um jeito completamente diferente do normal. E o mais interessante é que ele escolhe qual disfarce usar dependendo de quem está observando. Se o predador é um peixe que teme cobra marinha, ele vira uma cobra. Se é outro tipo, ele vira outra coisa. Ou seja, ele não decorou um único golpe. Ele leu a situação e aplicou o golpe certo na hora certa. E isso levanta uma pergunta: quantos predadores desistiram de atacar esse povo achando que estavam enfrentando outra coisa completamente diferente? Mas enquanto o povo muda de forma para fugir, o próximo criminoso do fundo do mar fez o oposto. Ele se disfarça para atrair a vítima até a própria boca. O tamboril, o famoso peixe-diabo, carrega uma varinha de pesca embutida na cabeça. Na ponta dela, um pedaço de carne que balança e brilha imitando um verme, um camarão ou qualquer outra coisa que pareça comida fácil. É isca profissional dentro do próprio corpo. E o resto dele desaparece completamente no escuro do fundo do oceano. Só a isca fica visível, balançando sozinha, como se estivesse viva. Um peixe menor se aproxima, curioso, achando que encontrou refeição grátis. E no instante em que ele encosta, a boca gigante do tamboril abre em uma fração de segundo, criando um vácuo que puxa a vítima para dentro antes que ele entenda o que aconteceu. Nenhuma perseguição, nenhum esforço, só paciência e uma armadilha bem montada. Algumas espécies de tamboril das profundezas levam esse golpe para outro nível. A isca até brilha sozinha, produzida por bactérias que vivem dentro dela, transformando o próprio corpo em um anúncio luminoso no meio da escuridão total. É publicidade enganosa com iluminação própria, no lugar onde ninguém deveria conseguir ver nada. Mas o próximo golpista trocou a escuridão pela flor mais bonita da floresta. O louva-a-Deus orquídea não se esconde da presa, ele se disfarça de recompensa. As pernas dele se abrem em formato de pétala. A cor imita exatamente o rosa e o branco de certas orquídeas tropicais, e ele fica lá, parado, absolutamente imóvel, esperando. Insetos polinizadores chegam atraídos pela flor, achando que vão encontrar néctar, e encontram um predador esperando com os braços abertos, no sentido mais literal possível. É uma armadilha inteira construída em cima da confiança que outros animais depositam nas flores. E o mais impressionante é que estudos mostram que esse louva-a-Deus consegue atrair mais polinizadores do que as flores de verdade ao redor dele. Ou seja, ele não é só bom em disfarce, ele é uma versão exagerada e mais convincente do produto original, uma falsificação que supera o item genuíno. O próximo criminoso não depende de disfarce físico, depende de imitar quem já é temido. Existem cobras completamente inofensivas que usam praticamente as mesmas cores de espécies extremamente venenosas, faixas vermelhas, pretas e amarelas organizadas quase da mesma forma. A diferença entre a cobra perigosa e a inofensiva, às vezes, está só na ordem das faixas, um detalhe que a maioria dos predadores nem percebe a tempo. É basicamente usar um uniforme de policial sem ser policial, contando que ninguém vá pedir para ver o seu distintivo. E funciona muito bem. Pássaros e outros predadores que levaram a bicada ruim de uma cobra venenosa aprendem a evitar aquele padrão de cor para sempre. E a cobra inofensiva lucra em cima desse medo aprendido sem correr nenhum risco real. O problema é que esse golpe só funciona enquanto a cobra venenosa continuar existindo por perto, porque é o medo dela que dá crédito à imitação. Se a espécie venenosa desaparece da região, a imitadora perde a proteção. O boato que ela vive explorando também desaparece. Agora, esse aqui é o melhor de todos. Esse golpista não imita para se proteger, ele imita para atrair companhia e depois transformar o encontro em jantar. Em algumas noites do verão, fêmeas
de um determinado gênero de vagalume começa a imitar exatamente o padrão de piscadas usado por fêmeas de outra espécie durante o acasalamento. Machos da espécie imitada, vendo o sinal certo na escuridão, se aproximam animados, esperando o encontro. Em vez disso, encontram uma fêmea de espécie diferente, esperando para devorá-los. Cientistas chamam esse comportamento de fêmea fatal. E o nome não é exagero, porque a estratégia inteira depende de fingir interesse romântico usando exatamente o código de comunicação de outra espécie. E o mais perturbador é que isso não é acidente nem confusão. É um golpe direcionado, aperfeiçoado ao longo de gerações, onde o sinal de acasalamento virou isca de caça. Agora, esse aqui é impressionante. Esse trapaceiro rouba a voz de qualquer coisa que ouvir. A ave lira charliana consegue reproduzir com uma precisão quase perfeita os sons ao redor dela. Outros pássaros, motosserra, câmera fotográfica tirando foto, alarme de carro, até obturador de máquina. Machos usam essa habilidade principalmente para impressionar fêmeas durante o acasalamento, criando uma apresentação sonora enorme, misturando cantos de dezenas de espécies diferentes numa única sequência. É basicamente plágio auditivo usado como estratégia de sedução. E o golpe funciona porque a fêmea, ouvindo aquele repertório gigantesco, interpreta como um sinal de que aquele macho é forte. Só que boa parte daquilo não é talento original nenhum, é cópia perfeita de outra coisa. A pergunta que fica é: quantas fêmeas escolheram um parceiro baseado inteiramente em um repertório que não pertence a ele? O último golpista da lista nem precisa se mexer para roubar. No fundo de rios da América do Norte, a tartaruga jacaré fica parada, de boca aberta por horas. Na língua dela existe um pedaço de carne rosado que se mexe sozinho, imitando perfeitamente um verme vivo. Peixes curiosos se aproximam para dar uma bicada rápida no que parece uma refeição fácil e gratuita. E no instante em que encostam, a boca fecha com força suficiente para cortar um dedo humano. Ela não gasta energia nenhuma perseguindo nada, só oferece o produto errado com a etiqueta certa e espera a vítima se aproximar sozinha. É a versão mais paciente de todos os golpes dessa lista. Nenhuma perseguição, nenhuma pressa, só uma isca perfeita e tempo suficiente para alguém cair nela. E no fim, todos esses golpes de sobrevivência têm uma coisa em comum: eles não venceram pela força, venceram porque entenderam exatamente o que a vítima queria acreditar.